de análise, um aspecto de avaliação daquilo que é uma ideologia e que não pode, de nenhum momento, virar uma idolatria, né? Nem essa ideologia e nem tampouco nenhuma outra ideologia. Mas nós vamos ver ao longo da aula. Pode orar, reverendo Alexandre, para nós? Posso sim, posso sim. Vamos orar, irmãos. Te agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos reunidos nesta manhã, todos juntos, para podermos estudar a Tua Palavra, nessa classe especial, e estamos diante de um tema extremamente importante, relevante, atual, mas difícil, dado o momento também que as pessoas muitas vezes têm dificuldades de absorver conteúdos, ó Deus, que tratam dessa temática. Por isso mesmo, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa guiar o Teu Filho, o presbítero Marçal, ó Pai, na condução dos assuntos, e que, ó Deus, como uma ferramenta afiada na mão de um médico que corta aquilo que precisa ser cortado de maneira cirúrgica, que o Senhor seja aquele a usar a vida do Marçal para falar aos nossos corações de maneira, ó Pai, espetacular. Ao mesmo tempo, ó Deus, que o Senhor também nos use, nos abençoe para compreender, para contribuir, para ajudar e para crescer com esse conteúdo, ó Deus, porque de fato nós, enquanto cristãos, precisamos, ó Deus, pensar sobre esses temas e mais do que isso, ó Deus, precisamos, ó Deus, produzir na sociedade, ó Deus, frutos que glorificam o Teu nome em todos os aspectos e esse é um deles, ó Pai. Portanto, abençoe a cada um que está aqui nessa manhã, cada lar, protege a cada família. Muito obrigado porque chegamos até aqui e a Igreja Presbiteriana de Campinas tem sido protegida e abençoada diante dos desafios que a nossa nação tem vivenciado. Continue a abençoar essa linda igreja, a cada irmão, a cada família, e que tenhamos uma aula, ó Deus, maravilhosa na manhã de hoje. Abençoe o Teu servo presbítero Marçal. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, reverendo. E eu vou dar algumas recomendações para vocês, ou sugestões. Como a classe realmente vai ficar grande, o número de pessoas é muito grande, e a ideia talvez de interação, ou de poder falar na hora, etc., etc., seria ideal. Mas como nós estamos aqui nessa questão, nessa ferramenta virtual, e muitas vezes podemos ter alguma dificuldade, eu vou sugerir que, a menos que seja algo muito assim, que você não se aguente e queira falar, então você abre o microfone e fala, e me interrompe. Mas a minha sugestão é de que você vá anotando aquelas questões que você realmente gostaria de falar, seja de comentar ou seja de perguntar, e a gente perguntasse ou deixasse isso para o final, ok? Mas, realmente, a minha sugestão é de que você se segure um pouco, tá bom? Então, é esse o que eu tenho a te dizer. Eu acho que alguém compartilhou alguma apresentação aí, né? Parou de vir a minha, né? Sim ou não? Alguém está compartilhando aí, Marçal. Mas você consegue parar nessa aí e colocar a sua de volta. Exatamente. Eu vou parar. Como é que eu paro aqui? Parar de compartilhar a tela. Eu preciso ver quem é. Eu não estou conseguindo ver quem é que está compartilhando. Marçal, se você dividir a sua, você derruba ela. Como é que é? Desculpa. Se você dividir a sua de novo, acho que você derruba ela automaticamente. É a Lisa, o Marçal, que está compartilhando. Com certeza sem querer, mas é a Lisa que está compartilhando. Lisa Poço. Apareceu a minha de novo, né? Beleza. Sim, apareceu, Marçal. Joia. Sim. Ok. Beleza. Bom, vocês estão vendo, então, que o tema nosso hoje é ideologias comunistas e socialistas sobre uma análise cristã.
Eu fiquei tão empolgada com esse tema, e aí nessa tela vocês estão vendo aí a nossa bandeira brasileira, ou as nossas bandeiras brasileiras. Eu não sei quantos conhecem, mas esse mastro é o mastro que está na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e, segundo me consta, não sei se eu estou errado, mas esta é a maior bandeira hasteada do mundo. Não existe uma bandeira hasteada maior que essa. Há uma controvérsia com uma bandeira do México, hasteada também, que eu conheci na Cidade do México, mas, sem dúvida, essa é a maior. Eu conheço as duas e há uma disputa aí de qual seria a maior, mas esta é a maior. Essa bandeira, ela é trocada de tempos em tempos, porque ela rasga com vento tal, e a bandeira brasileira, ela não pode ficar rasgada. Então, quando eles percebem, havia no passado uma frequência bem maior da troca dessa bandeira. Hoje o material que é usado, ele é um pouco mais resistente, e então a troca é feita realmente quando ela está danificada. Então, há uma troca, há uma festa ali, há uma apresentação de grupos folclóricos ou de bandas, etc., cada vez que é trocada essa bandeira, que é gigante mesmo, e é muito... Exatamente, ela fica atrás do Congresso. Exato, na Praça dos Três Poderes, exatamente. Então, por que eu coloquei essa imagem? Porque qualquer ideologia, qualquer sistema de governo que venha ao nosso país, nós temos que lembrar que esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. Isso é o que nós devemos pensar. E do lado tem a cruz de Cristo vazia. Nós, cristãos, precisamos entender e sempre estar analisando qualquer ideologia, qualquer grupo, qualquer poder, qualquer organização, sobre o ponto de vista cristão. E qualquer crítica que vamos fazer, ou qualquer análise que vamos fazer, temos que pensar nessa questão cristã. Ok? Então, essa é a primeira dica, a primeira reflexão que eu gostaria que vocês fizessem nesses momentos tão complicados de discussão política e tudo mais. A minha aula, e assim como talvez uma possível série, vocês viram lá que na página anterior eu coloquei série, né? Então, de repente, na classe de ética, que é a nossa classe, podemos até pensar em tratar outros temas, outras ideologias sobre essa análise aqui. Uma análise do pastor David Koyzis, que é muito boa. Por quê? Porque ele analisa visões e ilusões políticas, né? Ou seja, uma análise crítica cristã das ideologias contemporâneas. Todas as ideologias contemporâneas que estão aqui. Nós não podemos ficar caçando opiniões soltas em posts de redes sociais, tampouco ter uma referência apenas. Então, essa é uma dica que eu te dou de boa leitura. O livro está aqui na minha mão, ó. Se vocês estão vindo para dizer que eu não estou mentindo, está aqui na minha mão, e eu gostaria de recomendar a você também de ler este livro, tá? Você realmente vai te ajudar e muito essa leitura. Mas vamos lá. As ideologias contemporâneas, quais são essas, então? O pastor que escreveu esse livro, ele classificou algumas, e pode haver variações aí, e questões assim muito diferentes em relação a ideologias, mas elas são estas que estão aqui. Liberalismo, aonde o que a gente poderia nortear ou resumir
do liberalismo é a soberania do indivíduo. Ou seja, se sobressai nessa ideologia o indivíduo. O indivíduo está livre, o indivíduo é livre, o indivíduo pode todas as coisas. Conservadorismo, a história como fonte das normas. Ou seja, aquelas ideologias, aqueles países que seguem, que são conservadores, eles estão assim calcados e calçados na história como fonte das normas. Ou seja, aquilo que é histórico vai nortear todas as coisas. Nacionalismo. A nação é deificada. A nação é o Deus. A nação é mais importante do que todas as coisas. Forte, a nação é sobre todas as coisas, a nação é sobre o ser humano até, em determinadas situações. E a democracia? A democracia, no termo em latim aí, vox populi, vox Dei. Será? A voz do povo é a voz de Deus? Então, é uma ideologia que, muitas vezes, nós, principalmente, por sermos uma democracia, ou quase uma democracia, muitas vezes dizemos, essa é a melhor sistema, essa é a melhor ideologia, mas a democracia tem isso daqui como norte. Vox populi, vox Dei. Vamos analisar, vamos ver. E, então, o socialismo, ou o comunismo, né? Socialismo e comunismo, nós vamos ver já, porque, às vezes, as pessoas até diferem um do outro, mas seria uma etapa aí, está em vermelho, porque é essa ideologia que nós vamos tratar hoje. Poderíamos tratar as outras aqui hoje? Não daria tempo. Podemos tratar essas outras aqui? Até podemos. Em algum momento aí na aula de ética, talvez, a gente falar de cada uma sob essa análise cristã que o reverendo David aí coloca e que eu achei muito bom e que é muito bom. Alguns exemplos de países e suas principais ideologias políticas e econômicas mais recentes. Talvez você não concorde comigo, mas, de uma certa maneira, a gente está classificando alguns países aí com essa questão. Liberalismo, você vê bastante hoje no Reino Unido, na Polônia, no Chile. Conservadorismo, você vê bastante na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha, na Rússia. Atualmente, estou sendo bem claro aqui o que a gente está falando. Nacionalismo, principalmente com os atuais governos, tanto do Trump nos Estados Unidos e do Bolsonaro aqui no Brasil, a gente está vivendo um pouco, ou está tentando, ou está se tentando ter essa questão. Mas também a França está em 2 lugares aqui, mas hoje também vive um pouquinho isso, principalmente por algumas questões éticas lá na França, que ela vive, a Índia, a própria União Soviética histórica, não a atual, países do Oriente Médio, principalmente aqueles bastante radicais, vivem aquele nacionalismo. Democracia, Noruega, Islândia, Suécia, Nova Zelândia, Dinamarca, Irlanda, Canadá, Austrália, Finlândia, Suíça e Holanda, talvez com algumas nuances também. E comunismo, que é o que nós vamos falar hoje. China, Vietnã, Laos, Coreia do Norte e Cuba. Esses são os países aí bem atuais que estão nesta ideologia ou com esta ideologia. Talvez com alguma variação também, principalmente na China, porque se a gente for falar, a China é comunista, mas talvez atualmente, por todos o crescimento da China, o avanço da China, talvez a mais capitalista, né? Então é um comunismo também, de uma certa maneira, modificado, distorcido e talvez reinventado lá, mas é comunista. Avançando, a ideologia numa perspectiva cristã. Isso que eu gostaria que você pensasse bem antes de qualquer discussão, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer
possibilidade que você tenha de pensar assim, ou de fazer alguma crítica, e principalmente quando você começa a ler os posts aí que andam pelas redes sociais, aqueles posts, ou aqueles vídeos compartilhados, ou aquelas pessoas falando com tanta propriedade que você fala assim, isso é verdade. Pense no seguinte, a verdade é um atributo de Deus, e Jesus afirma que Ele próprio é o caminho, a verdade e a vida. Isso está em João 14,16. Ele também diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Se os filósofos, sociólogos que postularam as suas ideologias políticas afirmam que as outras estão equivocadas, cabe a nós cristãos levá-los a sério e discernir exatamente qual é o erro das ideologias. É isso que o David Cobbs faz. Ele vê a análise cristã, olha o que os filósofos falaram, olha o que os governos e ideologias estão fazendo e faz essa análise crítica para nós. Mais do que nunca, há uma conexão entre a ideologia e a idolatria, ou não. Toda vez que você assume que uma ideologia ela é a melhor para aquele país e você consegue seguidores e aqueles seguidores vão, essa ideologia passa a ser idolatria. E aí está o erro. Quando você idolatra qualquer coisa diferente do nosso Deus, diferente das nossas convicções cristãs, começam os erros, começam os problemas. E talvez é isso que a gente vive em muitos países. Então, entrando agora em algumas definições, para falar de socialismo, para falar de comunismo, a gente tem que pegar lá atrás e pegar realmente o que quer dizer, o que é essa ideologia. Então, o socialismo refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a administração e propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de bens, propondo-se a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos, com um método isonômico de compensação. Isonômico, o que é isonomia? O que é para um é para outro. Igualzinho. O socialismo moderno surgiu no final do século XVIII, tendo origem na classe intelectual e nos movimentos políticos da classe trabalhadora, que criticavam os efeitos da industrialização e da propriedade privada sobre a sociedade. Então, essa é a definição do socialismo. Vamos aqui avançar um pouquinho e também ter a definição do comunismo. Do latim communis, o que é comum, universal, é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apátrida. Olha só, apátrida, sem pátria, baseada na propriedade comum dos meios de produção. Um dos seus principais mentores filosóficos, Karl Marx, postulou que o comunismo seria a fase final do desenvolvimento da sociedade humana e que isso seria alcançado através de uma revolução proletária, isto é, uma revolução encabeçada pelos trabalhadores das cidades e do campo. Então, essa é a definição de comunismo. E temos a definição do socialismo também. Mas aí fica aquela pergunta, comunismo e socialismo, a mesma coisa? Eu até coloquei aqui uma figurinha das principais figuras comunistas, Marx, você vê ali Lenin, você vê Stalin, você vê Mao e você vê o Fidel. Cada um aí na sua região, aonde eles
foram governantes, né? Foram pessoas importantes aí para estas ideologias. Comunismo e socialismo, costumeiramente, são termos usados como sinônimos, mas pela teoria marxista, ou seja, aquele que postulou, o filósofo que postulou esta forma, o socialismo seria uma etapa da revolução para se chegar ao comunismo. A utópica sociedade sem classes sociais nem estados. Ou seja, utópica, para quem conhece bem o termo utopia, né? Seria algo assim imaginável, onde não haveria classes sociais e nem Estado. O socialismo seria a fase da ditadura do proletariado, ou seja, então aquela revolução ali daquelas classes no movimento, chegando, culminando com o comunismo. Quando o Estado, dominado pela maioria dos trabalhadores, substitui o Estado controlado pela minoria capitalista. Pela tese de Marx, este Estado promoveria a socialização dos bens de produção. Isso faria desaparecer, então, as classes sociais e o próprio Estado. Não haveria necessidade dessas coisas. Instituição que, na teoria marxista, foi historicamente criada para assegurar a dominação de uma classe sobre outra. Então, assim, as classes sociais, segundo Marx, elas existem ou elas foram idealizadas justamente para dominar umas sobre as outras. Então, para você entender, ou seja, a questão do socialismo, às vezes, muitas vezes confundido com o comunismo, segundo a tese de Marx, são fases. Então, países socialistas ou ideologias socialistas pudessem, então, caminhar para esse comunismo pleno, segundo Marx aqui. Países que, em algum momento de sua história, adotaram o comunismo. Onde está tudo roxinho aí, vocês podem ver que são países que um dia tiveram o comunismo. Vários países também africanos, e aqui do nosso lado, somente uma Guiana e Cuba, que talvez nem mais comunista seja atualmente. Mas aqui, lá na Ásia e Europa Oriental também, vários países não são mais. Ficando só aquela listinha que eu coloquei para vocês lá, ou seja, aquela listinha inicial aí que não passa de 5, 6 países que evidentemente tem um regime chamado comunista socialista pleno, né? Bom, caminhando um pouco mais, algumas frases importantes para a gente já começar a esquentar o tema, esquentar o assunto. O reverendo Billy Graham, na época em que ele viveu, foi mais atuante, foi na época que havia realmente uma polarização mundial de grandes potências. A Rússia comunista ou socialista e os Estados Unidos capitalista. E Billy Graham fala isso, o comunismo vai contra Deus, contra Cristo, contra a Bíblia. O comunismo é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo, que declarou guerra contra Deus. Por um outro lado, Fidel Castro, talvez até pensando numa questão de avanço socialista e comunista para toda a América Latina, e acho que, não sei, talvez pouquíssimos viveram essa época, que ele era tão novinho assim, como está nessa foto, ele diz essa frase: ele, Jesus Cristo, foi o primeiro comunista, repartiu o pão, repartiu os peixes e transformou a água em vinho. Ou seja, falando uma frase, obviamente dentro de um contexto que nós tivemos lá
na multiplicação dos pães e nos milagres de Jesus. E talvez querendo colocar sob esse ponto o socialismo ou o comunismo. Eu gostaria de me ater a esta frase aqui, deste pastor também americano, e ver com vocês, ou refletir com vocês, o porquê dessa frase. E Martin Luther King, ele diz assim: o comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão. Martin Luther King lutou numa fase difícil dos Estados Unidos, e que alguns possam pensar, continua difícil essa fase, até mesmo pelas manifestações, etc., que recentemente ocorreram nos Estados Unidos. Mas naquela época era muito mais difícil. Naquela época, um negro tinha que sentar num lugar especial no ônibus. Um negro não podia entrar num restaurante de brancos. Um negro não podia usar o banheiro, o mesmo banheiro de um branco. Então, essa luta de Martin Luther King foi uma luta de classe. Ele esteve diante de uma luta de classe. Mas o que ele quer dizer com o comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão? Talvez alguns possam pensar que o comunismo, lá na frase de Billy Graham, vem atrapalhar o cristianismo, vem tirar todo o cristianismo, vem colocar fora as religiões, a liberdade, etc, etc, etc. O que Martin Luther King está querendo dizer aqui é que os cristãos não estão sendo suficientemente cristãos, talvez naquilo que seja a ideologia comunista ou ou socialista, ou seja, de divisão de coisas, de ajuda às pessoas, etc. É isso que ele está querendo dizer aqui. É isso que ele está querendo dizer aqui, que o cristianismo não está preenchendo esse espaço. E abre espaço, então, para aqueles que acham que a igualdade, acham que as pessoas devem receber as mesmas coisas, ou estarem com as mesmas oportunidades. Então, é isso a reflexão que nós devemos fazer aqui. Ou seja, nós cristãos estamos sendo devidamente cristãos a ponto de não haver espaço para quem quer que seja possa dizer, olha só, quantos pobres nós temos aqui. Estamos vivendo esse momento agora. Estamos vivendo um momento em que muitas e muitas pessoas talvez estejam com os seus bens, com o seu alimento, com a sua morada, talvez, sendo impactadas por uma crise. Nós estamos aí projetando um ano de uma queda no nosso PIB ou na nossa atividade econômica de mais de 6%. O número mais otimista que eu vi foi 6%. E talvez o pessimista é 8%, 9%. Dá para a gente imaginar o que é uma queda da nossa atividade comercial, da nossa atividade econômica em quase 8%? Isso quer dizer o quê? Muitos mais desempregados. Isso quer dizer o quê? Muitos mais que não vão poder comprar alimento. Muitos mais que não vão ter o teu trabalho, que é digno. Muitos mais que não vão ter oportunidades. E aí, cristãos, como podemos minimizar isso? E é isso que Martin Luther King falava. Se nós não formos cristãos nesta hora, o espaço para o comunismo, o espaço para pessoas que pensam nessa ideologia vão aparecer cada vez mais. E mais fortemente ainda. Então, é isso que eu gostaria que você refletisse essa frase do pastor Martin Luther King. Do humor, a dura fala.
algumas pessoas também falaram sobre o comunismo, talvez com humor, se você encarar dessa forma, e com muita dureza. Olha só, se o comunismo acabar, quem é que vai levar a culpa? Isso foi o humorista Jô Soares que falou. Ele falou essa frase justamente quando houve a queda do Muro de Berlim, né, que a Alemanha foi reunificada, quando desapareceram todas os países comunistas da cortina de ferro, enfim, ele citou isso. É um humor, mas fica para a nossa reflexão. O comunismo e as mulheres dizem que todos os homens são iguais. Esse é um humorista peruano, e ele faz isso, e realmente dá para a gente refletir. O problema com o comunismo é que um dia o dinheiro dos outros acaba. Essa foi a Margaret Thatcher, uma primeira-ministra inglesa do Reino Unido, que foi importantíssima para o reerguimento da Inglaterra, um pouco em demérito, quando ela assumiu, e ela realmente deu uma crescida enorme aí na economia inglesa, né? E muitos gostavam dela. Uma líder conservadora na Inglaterra, nessa época aí. E ela era crítica feroz aí ao comunismo, ao socialismo. O comunismo não é a fraternidade, é a invasão do ódio entre as classes. Apesar de o comunismo falar, aqui na visão deste erudito aqui, o Rui Barbosa, não é a reconciliação dos homens, é a sua exterminação mútua. Não arvora a bandeira do evangelho, bane Deus das almas e das reivindicações populares. Não dá trégua à ordem. Não conhece a liberdade cristã. Dissolveria a sociedade. Extinguiria a religião. Desumanaria a humanidade. Everteria, subverteria, inverteria a obra do Criador. Isso é Rui Barbosa falando, um crítico feroz também às questões, às ideologias postuladas pelo socialismo e comunismo. Bom, mas como nós cristãos, fundamentados na palavra, podemos nos posicionar a estas ideologias? Será que tão ferozmente quanto Rui Barbosa? Será que tão, assim, humoristicamente como os humoristas que eu citei aí? Que muitas vezes parecem se misturar e se confundir em tempos de crise, de polarização que vivemos. Não há dúvida que vivemos uma polarização. Ou alguém tem dúvida disso? O Brasil já não é de hoje, já não é de agora que estamos vivendo esta polarização. Um lado pende de uma maneira, com alguns dizeres, e outro lado também. Então, temos que, como cristãos, sermos bastante críticos a esta questão. O socialismo, então, falando um pouquinho mais, ou seja, entre aspas aí, ele tem essa máxima, né? A salvação pela propriedade comum, ou seja, o homem ser salvo pela propriedade comum, aquilo que se torna comum, aquilo que não se torna individual. Poucas pessoas hoje não têm fortes opiniões contra ou a favor ao socialismo. Poucas pessoas. Ou você é um crítico feroz, ou você é um simpatizante, ou você acha que nem tudo está errado. Então, poucas pessoas não têm essa visão. E eu diria que, nos últimos anos,
Todos nós somos inseridos nessas discussões. Todos nós olhamos algumas falas, assistimos os vídeos pelo WhatsApp, nos enviado, de um lado ou de outro, e tentamos nos posicionar. Para algumas pessoas, ele representa tudo que é justo e bom. Cooperação em vez de competição, altruísmo em vez de egoísmo, generosidade em vez de ganância. As necessidades da sociedade como um todo tenham precedência sobre os desejos do indivíduo. Ou seja, aquele desejo meu de ter o carro do último ano, ele está o que em segundo plano se pensar na sociedade. Wilhelm Liebknecht, se é esse o termo correto que eu estou lendo, estender a civilização a toda a humanidade. Ele fala que o socialismo é isso, estender toda a civilização a toda a humanidade, estender a civilização a toda a humanidade. Então, mas para outras pessoas, se por um lado ali a gente vê o que pode ter de bom no socialismo ou comunismo, para outras pessoas o socialismo tem uma conotação puramente sombria, sinistra. Cecil Palmer diz: o socialismo é um sistema que só funciona no céu, onde ninguém precisa dele, e no inferno, onde efetivamente é adotado. Olha a dura fala de novo aí. Talvez mais dura do que do Rui Barbosa. Herbert Hobsbawm: o socialismo é participar do lucro sem ter responsabilidade pelo prejuízo. Principalmente nos Estados Unidos, muitas pessoas acreditam ser algo maléfico, vindo de fora, anti-americano. Isso talvez até enraizado durante a Guerra Fria, durante a polarização entre as duas potências. Muitas famílias americanas, muitos americanos acreditam nisso, algo sombrio, maléfico, vindo de fora. Estagnação da economia, uma tributação invasiva, penaliza os dirigentes, premia os preguiçosos. Pode acarretar um governo arbitrário que não respeite a liberdade pessoal. Então, essa é a visão também contra o socialismo e o comunismo. Mas a gente vive um mundo de socialismo, uma variedade de significados que podem nos confundir. Os socialistas utópicos tentam reorganizar pequenas comunidades, geralmente abstendo-se de formar partidos políticos ou de elaborar projetos de implementação de suas ideias em uma grande escala. Esses são os socialistas utópicos, aqueles que pensam naqueles ideais básicos ali do comunismo mesmo, um comunismo falando de comunidade, de igualdade, de repartir o pão, talvez até pegando lá atrás a frase que eu citei do Fidel. Suas visões de mundo são religiosas, ligadas a confissões tradicionais, como o cristianismo. Essa frase do Fidel tem muito do que alguns socialistas utópicos dizem. Os socialistas científicos são associados a teorias de Karl Marx e Friedrich Engels, o Manifesto Comunista. Sugiro às pessoas aqui que tenham mesmo a ideia ou querem se aprofundar um pouco mais, leiam o Manifesto Comunista. A gente, para criticar, ou a gente, para ver os erros, para analisar os erros, tem que ver. Mas só leia se você realmente tiver bom para ler. E estes não escondem seus desprezos pelo socialismo utópico. Tá vendo que um critica o outro? Para eles, um sentimentalismo fora de sintonia com os processos produtivos e a luta de classes.
Então, aqueles que talvez pensam na igualdade, naquilo que é tudo bonitinho, naquilo que é tudo assim, igual eu dou para você aquilo que eu tenho de mais, etc, etc. Esses são os utópicos. E os científicos dizem que esses não sobrevivem. Não é esse o verdadeiro comunismo-socialismo. Ele é sentimental demais. Ele é cristão demais. Então, essas duas diferenças aí do mundo de socialismo, para nós entendermos bem. Caminhando um pouco mais. E o socialismo cristão? E quando nós ouvimos de alguns colegas, quando nós ouvimos de alguns irmãos cristãos, daquilo que eles entendem que é cristão, que o socialismo é cristão. Olha só, o socialismo cristão é uma tendência dentro do cristianismo, que interpreta por meio das escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que o modelo de sociedade socialista é o que mais se aproxima do modelo de sociedade que preze pelo amor, caridade e demais ensinamentos de Jesus. O socialismo cristão critica o modelo de organização socioeconômica capitalista, que valoriza princípios opostos ao cristianismo, como individualismo e desigualdade jurídica e social mediante o acúmulo de capital e meios de produção. De modo que a fé demanda uma opção consciente pelo socialismo. Então, você pode ter algum irmão, você pode ter algum amigo cristão que insere dentro dessa característica e luta, briga, discute, argumenta desta maneira que está aqui. E mais, tem também o comunismo cristão. O comunismo cristão é uma forma de comunismo religioso baseado no cristianismo também. Ele é uma teoria teológica e política baseada na visão de que os ensinamentos de Jesus compelem os cristãos a apoiar o comunismo como um sistema social ideal. Apesar de não existir data de como tenha surgido, alguns sugerem ter surgido com a comunidade dos apóstolos após a ressurreição. Então, há uma base para dizer assim, os apóstolos viviam dessa forma. Os apóstolos lutavam por isso. Os apóstolos queriam realmente a igualdade entre todas as classes. Caminhando um pouquinho mais, estou preocupado com o tema aqui, e gostaria de falar mais algumas coisas ainda. Os principais problemas da ideologia socialista. Agora, então, nós vamos caminhar com alguns problemas. E os problemas da ideologia socialista. Assim como, vou repetir, nós poderíamos ter aulas e aulas aqui sobre os problemas das outras ideologias, até mesmo daquela que possa ser, talvez, a ideal para nós, a ideal para você. Como outras ideologias, vira idolatria nas acaloradas discussões e grupos formais. Não é isso que está acontecendo? Não é isso que acontece? Não é isso que acontece quando você briga até em família? Uma idolatria à igualdade se prevalecendo no fim supremo da igualdade material. Igualdade material. De novo aí, o material em primeiro lugar. O marxismo, que estabelece a propriedade privada como o grande mal da humanidade. Aquilo que é privado é o grande mal da humanidade. Esse é um grande problema da ideologia socialista comunista. No marxismo, a propriedade vai além do viés geográfico e expande para toda a capacidade produtiva do indivíduo. Transcende geografia. Transcende geografia. E por isso que a maior comunidade
socialista comunista tomou praticamente toda a Ásia e quase toda a Europa durante o período mais pungente, porque não via essa questão geográfica. Existe uma redução de toda a realidade humana a apenas uma área da existência, o aspecto econômico, colocada no lugar de Deus. O aspecto econômico é colocado no lugar de Deus. O Deus da igualdade, o único Deus. Então, esses principais problemas da ideologia socialista. Mais problemas, e alguns problemas atuais, contemporâneos. E eu gostaria que você abrisse bastante sua cabeça agora, nesse momento, para entender o que nós queremos dizer aqui. O marxismo cultural aplica esta lógica da exploração econômica a todas as áreas da vida, criando dualismos basicamente entre oprimidos e opressores, os explorados e os exploradores. Acirramento do feminismo e a sua luta contra a desigualdade entre homens e mulheres. Não querendo dizer aqui que não existe erro nisso, mas o problema, ou o grande problema, é o acirramento desta questão. A luta dos movimentos de direitos civis contra as desigualdades entre negros e brancos. Citei Martin Luther King lá na luta das classes, ou na luta de classes, parafraseando aí o grande discurso dele lá em Washington, sobre ele ter um sonho de um dia ver os irmãos negros sentados lado a lado com os brancos, né? Mas a luta dos movimentos de direitos civis contra as desigualdades entre negros e brancos, o acirramento disso. A luta sobre a questão do gênero e das desigualdades entre heterossexuais e homossexuais. Permanece na luta de classes, no confronto entre a elite e os pobres. Então, os problemas são contemporâneos aqui. E tudo que nós formos pensar sobre esse marxismo cultural indo para todos os lados, não só na questão econômica, mas feminismo, os direitos civis, negros e brancos, gênero e, eventualmente, ou, como sempre, a luta de classes entre a elite e os pobres. Né? Como que se inserindo dentro da seguinte questão. Parece que sempre a elite é contra os pobres. Parece que sempre a elite é contra as mulheres. Parece que sempre a elite é contra a questão da desigualdade de gênero. Parece que sempre a elite é contra os negros. Então, esse acirramento faz com que o marxismo cultural se espalhe aí por todas as discussões, por todas as questões. Agora, a análise de Coves, deste pastor, e que talvez possa resumir bastante aquilo que a gente pode pensar sobre o socialismo e o comunismo. O ídolo da igualdade se torna um Deus zeloso, exigindo que os seus adoradores sacrifiquem sobre o seu altar os seus outros compromissos e lealdades menos igualitários. Afinal de contas, a própria constituição íntima da vida humana, ou talvez a própria ordem da criação, exige que as esposas específicas amem mais a seus maridos que aos outros homens. Que um casal de pais ame mais a seus filhos que aos filhos dos outros. Que os patrões remunerem os seus próprios funcionários, mas não aqueles que não são seus empregados. Qualquer ideologia que ignore ou negligencie essas responsabilidades específicas
na esperança de encorajar uma valorização igualitária, abstrata da humanidade como um todo, será rapidamente confrontada pelo fato de que essa abstração não tem substância suficiente para substituir as fortes redes de compromissos e lealdades particulares que já existem e caracterizam o mundo real das pessoas humanas. Os seguidores de uma tal ideologia serão tentados, assim, a compensar essa falta de substância com o uso da força coercitiva. Assim, a ideologia progressista do marxismo possui disposição suficiente para sacrificar no altar de Deus da igualdade a vida de milhões de pessoas, como fez ao longo de todo o século XX. Afinal de contas, os fins justificam os meios. Como deixou claro o famoso historiador marxista Eric Hobsbawm, ao responder sim, quando questionado se a morte de 15 a 20 milhões de pessoas por Stalin, isso só na União Soviética, seria adequada se tivesse promovido a Revolução Mundial Comunista. O grande problema das ideologias, quando substituem Deus e substituem tudo aquilo que nós acreditamos ser as verdades absolutas que eu coloquei lá no início, como Jesus, a verdade absoluta é isso. Os fins justificam os meios. Verdades bíblicas são ignoradas. Deus criou os homens com características, qualidades e dons diferentes. 1 Coríntios 12. Deus criou homens e mulheres com papéis diferentes, iguais em dignidade, distintos em atribuições. Gênesis 2. Propriedade privada é uma realidade criada por Deus e por ele considerada como digna ao determinar: não furtarás. Êxodo 20:15. A desigualdade, portanto, faz parte da natureza do homem e seus relacionamentos. Os postulados incoerentes com a verdade da palavra. Alguns postulados estão incoerentes com a verdade da palavra. O marxismo identifica o homem como sendo essencialmente bom, mas corrompido pelo mal da propriedade privada ou desigualdades. Só alcançará a redenção com a destruição de toda espécie de distinção e desigualdade existente. Isso substitui a narrativa da criação por Deus, na queda do pecado e da redenção somente em Cristo Jesus. A ideologia igualitarista, assim, comete o pecado da idolatria, ao substituir o verdadeiro Deus das Escrituras por um ídolo feito por mãos humanas. E agora, já concluindo, porque nós estamos em 11h26, cronometrei meu tempo, hein? É claro que eu não deixei vocês interromperem até agora, mas eu vou abrir já. A conclusão de quase tudo, se a gente pudesse, então, concluir. Se a gente pudesse concluir agora essa aula, mas eu, sinceramente, eu não gostaria de concluir esta aula, mas eu vou ser obrigado aqui, porque eu não sei se nós vamos ter oportunidade de falar das outras ideologias, mas essa conclusão talvez valha para todas as ideologias. Para todas as ideologias que colocam os postulados à frente de valores cristãos. Então, olha só, mas nós podemos concluir também para a ideologia socialista e comunista. Então, tá bom, vale aqui. A certeza da vitória final de Deus não é desculpa para cruzarmos os braços, evitando o árduo trabalho de compreender e detalhar o mandamento da justiça nesse mundo. E se, por um lado, a ideologia socialista e comunista tende à igualdade
e outras ideologias que achamos melhores, como talvez a democracia, e essa democracia está sendo injusta, nós, como cristãos, não podemos cruzar os braços. Nós não podemos dizer, nós não somos comunistas, então por isso que nós somos diferentes. Nós temos que ver, como cristãos, aonde estão as falhas, as brechas das desigualdades injustas. As igualdades, segundo a Bíblia que nós lemos lá, elas são feitas, elas são projetadas por Deus, as desigualdades. Mas o que não é projetado por Deus são as desigualdades injustas. O socialismo acha que todas as desigualdades são injustas. Não. Mas existem as desigualdades injustas. E nós, como cristãos, não podemos cruzar os braços. Nós não podemos cruzar os braços. Ontem eu e Irani assistimos um filme que eu recomendo para você. Green Book. Ganhou o Oscar o ano passado. Não sei quantos já assistiram. Conta a história de um motorista branco conduzindo um doutor negro pelos Estados Unidos. Na época onde havia muitos problemas ainda, a década de 60, onde havia muitos problemas mais problemas do que hoje, com a questão racial. E vale a pena você ver lá, e ver a questão da diferença de classes, e realmente não cruzar os braços para esta injustiça. Não há como saber quão breve Cristo voltará para trazer a plenitude prometida no seu reino. Você não sabe se é amanhã. Alguns estão dizendo, essa pandemia está chegando, muitas coisas. Começou até a vir gafanhoto. Até a praga do gafanhoto começou a vir. Então está próximo. Ninguém pode afirmar quando Jesus voltará. Quando nós estaremos junto com Deus. Também não há como saber como as nossas obras falíveis e imperfeitas poderão contribuir para promover o reino. De novo, vou repetir. Também não há como saber como nossas obras falíveis e imperfeitas poderão contribuir para promover o reino. Às vezes você pensa que está fazendo uma obra, você pensa que está fazendo algo para promover o reino, mas não dá para sabermos. Cada ato que promove justiça, seja ele na política ou qualquer outra área, aponta para a plenitude final do reino de Deus. Então, olha só, os atos que nós fazemos para promover justiça em qualquer área aponta para a plenitude no final do reino de Deus, mesmo sem sabermos se isso está sendo eficaz ou não. O que nós temos que entender é que estas questões são necessárias para nós cristãos. Independente da ideologia que nos reine aqui na Terra em determinado momento. Independente se a nossa bandeira, como lá no primeiro slide, ao ser trocada, a bandeira brasileira é a mesma lá. Se ela está sendo trocada por alguma outra ideologia, se a nossa terra aqui está polarizada, se o nosso país aqui está polarizado, nós temos que entender que nós temos um reino prometido melhor que este. E para chegar lá na sua plenitude, para apontar para a plenitude, nós temos que começar fazendo aqui, como cristãos. Essa é a nossa responsabilidade. Eu acho que eu já acabei, mas eu gostaria de citar mais uma vez uma frase de Rui Barbosa, tão duro contra a ideologia comunista, mas duro também com qualquer postulado ideológico, político, diferente
de pensamentos cristãos, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Talvez você já tenha passado por esse momento. Talvez o nosso país já tenha passado por esse momento e passa por esse momento. Mas aí eu convido você a ler Provérbios. E Provérbios tem vários, não são só esses colocados aqui. Tem vários versículos, textos, que são a palavra de Deus para as nossas vidas. Como o leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos leva à ruína. Os pecados de uma nação não fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. São só alguns. E se você procurar outros textos, você procurar, por exemplo, Amós, já foi tema de uma das nossas classes, você vai ver a palavra de Deus falando a você. E a palavra de Deus, eu creio que precisa falar aos nossos governantes. A palavra de Deus precisa chegar mais próximo aos nossos governantes. E como fazer isso? Nós não sabemos, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês. E aqui, por último, agora eu gostaria de talvez abrir aí, se alguém quisesse falar. Nós já passamos 5 minutos, mas se vocês quiserem falar, eu posso ficar aqui o domingo inteiro, mas vamos comprometer alguns almoços. Mas se você quiser falar algo, ou então perguntar algo, fique à vontade. E eu aqui, aquilo que eu puder responder, eu vou responder. Aquilo que nós pudermos debater, nós vamos debater. Aquilo que você gostar de conversar no privado também, né? O termo privado é tão falado hoje nas redes sociais, né? Fique à vontade também. Ok? Alguém? Marçal é a Ruth. Marçal é a Ruth. Como a escola dominical deu abertura para estudo de história secular, quando estudaremos nazismo e fascismo, a extrema-direita, tá? Por conta deles, 70 milhões de mortes no mundo, Segunda Guerra Mundial, com alvo específico nos nossos irmãos, muitos deles judeus, foram sacrificados. Sem dúvida. Então, eu acho que nós temos que estudar a extrema-direita também, com o golpe de 64 no Brasil, quando muitos foram sacrificados também. Certo? Então, demos abertura a todo tipo de... Já que estamos estudando história secular, que abramos o leque, então, para dizer as mazelas de todos os sistemas seculares, que não são a teocracia que Deus queria quando Samuel foi deposto. Rutinha, isso mesmo, e convido você a ler esse livro. Aqui eu me baseei nesta aula para falar sobre socialismo e comunismo. Aqui tem um capítulo específico sobre o conservadorismo e o nacionalismo, principalmente o nacionalismo, que moveu a Alemanha de Hitler,
que moveu a Itália de Mussolini e que talvez possa mover outros países no futuro aí, não sei, com essa ideia de que, no caso do conservadorismo, a história dita as coisas, e na questão do nacionalismo, o Deus-nação é colocado no lugar do nosso Deus. Então, não há dúvida, os erros que acontecem em todas as ideologias. Mas, como lá no começo eu disse, isso é tema para outra aula. Alguém mais? Marçal, eu Se falo. não tem mais... Oi, pois não? Não, eu ia falar. Não, eu acho que isso, a gente, quando você citou cada característica de cada uma dessas ideologias, às vezes a gente vê que uma ou outra, elas não como um todo, tá? Mas uma ou outra faz até parte do pensamento daquilo que a gente, no dia a dia, tenta viver, né? Eu só acho que, independente disso, quando... De novo, não estou dizendo da mesma forma que você está colocando esse slide agora, mas às vezes nenhuma outra atitude, né? Eu só acho que a gente tem que rever, né, o nosso dia a dia, principalmente nessa época. Eu me lembro de um dos filmes que a gente já comentou em outras aulas, né, o famoso A Lista de Schindler, né? Aquela cena onde, quando ele está indo embora, e aí vem o carro, né, e ele fala que se ele tivesse vendido algo mais, quantos judeus eles poderiam salvar? Talvez até a linha aí que a Rutinha falou, né, da questão do nazismo, né? Mas eu acho que o que a gente realmente tem que fazer é olhar as nossas atitudes no dia a dia, né? A gente está sentindo hoje uma população, quem precisa sair na rua, vez ou outra, tem muita gente com plaquinha dizendo, né, eu não tenho o que comer, e às vezes a gente está ainda numa atitude egoísta do tipo, pensando na família da gente, mas independente se a gente... como é que a gente pode, no dia a dia, demonstrar ação para ajudar essas pessoas, sejam elas cristãs ou não, né? A palavra de Deus fala, né, amor ao próximo, né? Não fala amor ao presbiteriano, amor ao batista, fala amor ao próximo, né? Acho que muitas vezes a gente tem que olhar coisas que que não estão de acordo com a vontade de Deus e trazer para a vida da gente para como é que eu, no meu dia a dia, na situação atual, posso demonstrar que realmente eu sou cristão. Era só isso. É isso mesmo, Hamilton, e coloquei de novo o slide da frase do pastor Martin Luther King. O comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficiente cristão, né? Então, Marçal, é bem isso. Fala, reverendo Alexandre Alexandre. Antunes aqui. Não, cara, só parabenizar você pela aula esclarecedora. Acredito que foi muito, muito bem exposto. O tempo passou voando aqui. Foi muito bem apresentado o assunto. Acho que o assunto ele é realmente amplo, mas cabe, talvez aqui uma fala. Eu estava numa palestra do John Piper o ano passado e foi perguntado sobre essas ideologias de esquerda, direita, que as pessoas gostam de rotular, né? E você teve esse cuidado aí de não trazer rótulos, mas apresentar uma ideologia dentre várias outras que a gente pode estudar sim, porque a gente tem essa liberdade. Mas foi feita essa pergunta para o John Piper, e ele respondeu o seguinte, qual que seria a ideologia correta, né? E o John Piper muito sabiamente disse o seguinte, que o nosso coração não tem que estar nem em uma ideologia ou outra, mas tem que estar na presença de Cristo, e que em Cristo, essas ideologias todas, elas vão ter características que são interessantes, mas elas não devem ocupar o espaço de, além disso, de algo que sirva na sociedade, porque a gente está servindo a Cristo, né? Então, é um estudo importante para nós lermos, observarmos, ver os pontos positivos, pontos negativos que elas têm, e você foi sensacional na sua apresentação desse assunto hoje, viu, meu irmão? Deus abençoe, fui muito edificado. Amém, reverendo Alexandre. Marçal. Quem está falando? Uda, patrô, vamos colocar. Patrô levanta a mão primeiro.
Primeira chama. Fala, Uda. Marçal, posso falar? Só um minutinho, patrão. Falar primeiro, depois você fala. Sim. Fala, Uda. Tá bom, eu gostei muito da colocação do pastor Alexandre, muito sábio mesmo em todas as coisas que ele diz, né? E nós vemos hoje que a sociedade, como um todo, em muitos países, está caminhando para uma revolução populista. E não vai ter como conter isso daqui a algum tempo, porque as pessoas estão passando fome, as pessoas não têm plano de saúde, não têm como se cuidar da saúde. Desculpa. As pessoas não têm escola, as pessoas não têm moradia, não porque elas não queiram, mas porque o governo tem atrapalhado em muito, inclusive dando para os bancos privilégios enormes em detrimento até das empresas que estão precisando, principalmente nessa crise agora, estão precisando de auxílio. Diz que o governo liberou, mas os bancos não estão repassando. Então, tudo isso e mais muitas coisas vão se juntando, a Revolução Popular vai acontecer. Então, não sei se daqui a alguns dias ou daqui a quanto tempo, mas o que o pastor disse é muito importante, que o cristão, seja lá como for, tem que estar fazendo a parte dele, porque em todas as situações nós devemos ser muito úteis à sociedade. E que Deus nos ajude, né, nesse propósito, porque se nós estamos aqui, que Deus colocou nós em cada lugar que Ele colocou, é para servirmos e sermos úteis a quem precisa e também denunciarmos as coisas erradas que são feitas. E espero que os irmãos entendam a minha colocação. Obrigada. Ok. Patrô? Marçal? Cássio? Patrô primeiro. Acho que o patrão está com patrocínio. Está com problema no áudio aí? Fala então, Cássio. Eu gostaria de deixar um texto bíblico aqui, que é bem pertinente do que você trouxe aí, muito rica a sua aula. Parabéns, Marçal, Deus te abençoe. Está em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, eu estou com a Bíblia na linguagem atual, pode ser até um pouquinho de diferente da linguagem da Bíblia normalmente que a gente usa. Está escrito assim a partir do versículo 3. Então, 2 Coríntios, capítulo 10. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E, assim, destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. É um texto bem assim, interessante para a gente refletir como cristão o que realmente deve dominar a nossa mente, que é a palavra de Deus. Amém. É isso mesmo. Patrão, voltou ou não? Marçal. Oi, Marcos. Bom, primeiramente, parabéns pela aula, né? Como prevíamos, algumas coisas, contestações sugeriam, né? Graças a Deus pela polêmica. E parabéns pelo trabalho. Obrigado pela colaboração que você deu. Talvez os outros temas a gente possa discutir, mas não numa escola dominical. Eu acho que o importante era esse movimento, que é o que baseou em tudo que a gente estava pensando. O momento que nós vivemos hoje, a rotina tentou alguma coisa, sugeriu uma coisa, que isso a gente vai ter que, talvez no particular, conversar. Mas, muito bem, parabéns.
que a gente possa crescer cada dia mais como cristão e como igreja, para que nós possamos, dentro da palavra de Deus, exercer na plenitude aquilo que Deus e Cristo nos ensinou. Obrigado, Marcelo. Ok. Por último, vocês estão vendo aí um slide. Oi. Aqui é o Roberto, posso só fazer um pequeno comentário? Claro, claro. Nós temos que ter maturidade de enxergar todas essas ideologias orbitando a uma mesma distância de Cristo. Como cristãos, nós não podemos abraçar nenhuma delas crendo que é o ideal, que é o nosso projeto de vida. O nosso projeto de vida é Cristo. Nós somos cidadãos, temos que votar, temos que ter nossos candidatos, temos que ter a nossa ideologia, mas nunca transferir para essa ideologia que abraçarmos a esperança que só Cristo dá. Então, temos que ter essa maturidade. Todas elas estão orbitando a uma mesma distância do projeto de Deus. É isso. É isso mesmo, Roberto. Essa análise que o pastor David Corbett aqui faz, visões e ilusões, né? Porque as ideologias criam ilusões, né, acerca de algo ideal, e ideal a gente sabe que realmente é só o plano de Deus para nossas, plano de salvação de Deus para nossas vidas, né? Aqui temos muitos erros. Mas eu gostaria de também complementar, isso é só um adendo, e é um trabalho que eu fiz aqui de compilação, vocês estão vendo aí nos slides, para quem se interessar, os partidos políticos no Brasil e suas ideologias. Então, eu coloquei o partido político e coloquei a ideologia a que ele segue. Isso dentro do postulado lá do partido. E coloquei aqui, ó, uma lupinha que é para você, talvez, primeiramente, se você tiver interesse, de olhar com detalhe. Então, por exemplo, por que eu coloquei a lupinha? Porque o PSDB, é o partido do nosso governador, do Estado. Então, ele tem uma ideologia social-democrata e um liberalismo social. Né? Olha, tem número de filiados aí, 1.379.000 filiados. Indo um pouquinho, depois tem outros partidos aqui, mas eu fui especificamente para mostrar, por exemplo, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que é o partido do nosso, quem sabe? Do nosso? Ninguém sabe? Prefeito. É o nosso prefeito, Marcelo. Nosso prefeito, tá vendo? Nosso prefeito é do Partido Socialista Brasileiro, social-democrata, nacionalismo de esquerda. Isso é a ideologia do partido. Eu não estou dizendo que o Jonas, e nem tampouco o Dória, siga totalmente a ideologia do partido. Mas, se ele é do partido, está aqui. Partido Social Liberal, que era do nosso presidente. Agora ele está sem partido, está tentando emplacar o partido dele, dado todo esse rompimento aí que houve, toda essa questão. Mas ele era do PSL. É um partido com ideologia conservadora, federalismo, liberalismo econômico. Esse é o postulado da ideologia do partido. Ok? E aí eu coloquei uma lupinha com um mais, um sinal de mais, porque todos esses partidos aqui com essa lupinha com sinal de mais, tem Cristo no nome. Olha só, Partido Social Cristão. Vamos olhar lá se é realmente cristão? A ideologia é de um conservadorismo social. Outro, patriota, direita cristã, conservadorismo, livre mercado. Partido Trabalhista Cristão é um liberalismo econômico. E tem mais uma tela ainda, hein? Democracia Cristã, o DC, Democracia Cristã, doutrina social da Igreja. Então, assim, as ideologias são inúmeras, os partidos são inúmeros,
alguns rotulam até ser de Cristo, porque colocam lá que a sua ideologia é cristã. A grande pergunta que fica para nós é se é mesmo. A grande pergunta é, lê o estatuto do partido para ver se é mesmo. Olha os seus membros para ver se eles fazem isso mesmo. Olha seus políticos e vê se ele não está envolvido em alguma corrupção, se ele não está sendo investigado. Ou seja, é amplo demais para nós. E como cristãos, temos que realmente ser sinceros naquilo que falamos, né? Ok? Agora, então era mais uma vez. Eu vou se não gerar quiser se decepcionar, não faça isso. Oi, fala, Wagner, desculpa. Se não quiser se decepcionar, não faça essa análise. Essa é realmente complicada, é uma situação complicadíssima, né? A ponto de, eu teve um ano aí, há uns anos atrás, identificado como sempre fui em todo lugar que eu trabalho, que eu sou um cristão, que eu sou da igreja presbiteriana e tudo mais, a ouvir assim, meu amigo, a bancada cristã lá do Congresso é a bancada que mais tem corrupção, mais tem problemas, mais tem coisa. Eu falei assim, calma, é que provavelmente todas as outras têm a mesma proporção. O grande problema é que por ser cristão, por estar lá no nome cristão, por ser chamado de bancada evangélica, etc., são os mais olhados. E não há dúvida. Justificando algum erro? Jamais. O pesado aqui, o termo cristão pesado, tão pesado aqui para um partido político, deveria nortear realmente as atitudes cristãs, aquilo que Cristo Jesus nos postulou, aquilo que a palavra de Deus nos postula. Mas realmente, como o Wagner disse, ao ler, ao ver os líderes, ao ver a vida deles, ao ver os problemas que são inseridos, nos decepcionamos muito com isso. A ponto de pensarmos que a esperança é realmente só em Jesus, e a esperança está no reino de Deus pleno. Né? Fala, Rutinha. Marcelo, você está de parabéns, meu filho. Nunca vi. O primeiro, porque se passou no teste, que vai dar para fazer aula assim em julho, que era seu propósito da aula, né? Outro ponto é o seguinte: nunca vi tanta gente permanecer depois que a aula terminou. A do Alexandre acaba rapidinho. Você conseguiu, meu filho. Tá certo. E se vocês quiserem, ficamos a tarde inteira aqui. Não, mas agora já estamos lá fora, já estamos no pátio, viu, Marçal? Já não é na sala mais não, hein? Tá certo. Mas, gente, nós precisamos realmente encerrar. Eu vou, para quem quiser, eu gero aqui um PDF desses slides, mando, é só você fazer um contato comigo, para você ter aí, para você guardar, para você criticar, para você conversar com a gente, tá bom? Mas nós realmente precisamos encerrar. Oi, pois não? Deixa o seu e-mail aí para a gente fazer esse contato aí, para pegar esse PDF. Tá legal. Eu deixo sim no chat aqui, tá bom? Ok. E para nós encerrarmos, assim como nós começamos, nós vamos fazer uma oração. E eu vou pedir, eu estou vendo ele aqui, o meu querido pastor, da minha profissão de fé, do meu casamento, do batismo de um dos filhos, está aqui o reverendo Carlos Aranha, e eu vou pedir para que ele ore para nós. Se ele quiser falar algo também, ele pode, obviamente, como sempre, mas que ele nos ajude nessa hora com a sua oração, e a gente encerra. Muito bem, vamos então orar. E parabéns pela condução desse assunto. Viu? Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor nos escolheu para pertencermos ao teu povo. E o Senhor nos mostra na tua palavra aquilo que nós somos, como o Senhor nos tem feito e o que o Senhor espera de nós. Que a nossa vida seja marcada por sabedoria, por prudência, que a nossa palavra seja sempre ungida pelo teu Espírito,
que a nossa visão pessoal, visão da família, visão da sociedade, visão do mundo, que tudo isso esteja plenamente de acordo com a tua palavra. Sim. Que nós tenhamos essa consciência de que não precisamos das filosofias humanas, das teorias humanas, para solucionar os problemas que o Senhor conhece e que estão debaixo do teu cuidado. Livra-nos, ó Deus, de sermos envolvidos por ideias, filosofias, opiniões que satisfazem apenas a curiosidade social, mas que não expressam a tua palavra santa, sagrada, eterna. Dá-nos humildade para buscarmos na Bíblia Sagrada aquilo que nós devemos ser e fazer em prol da sociedade. Louvamos, ó Deus, porque na tua graça nós podemos e devemos ser a luz do mundo. Oramos em nome de Jesus, Senhor e Salvador. Amém. 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 Muito bem. Vocês estão liberados para o almoço, para a macarronada. O que tiver na sua mesa, graças a Deus, provida pelo nosso Deus. Tá bom? Ou quiserem ficar conversando aqui, estamos aqui. Muito bom.